Larissa, dona A Comissão de Daniela, Políticas as duas. sobre Drogas O Coronel realiza chegando, reunião pega outra cadeira, por favor, lá. extraordinária para tratar do Quanto impacto mais... da entrada de drogas Juninho, como fentanil, obrigado por ter recebido bromazolam meu e convite. K9 do Liderança Estado. Acompanhe os ativa trabalhos. de Jardim Camburi. Vai poder ter o uso da fala aqui também. Vou deixar você falar, tá, Juninho? Bom dia a todos. Já tá ao vivo aí? Vai ser gravado. Mas está gravando, né? Ok. Beleza. Abertura. Bom dia a todos presentes, ao público que nos assiste pelo canal de comunicação da Assembleia, invocando a proteção de Deus e havendo o código, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Polícia sobre Drogas. Como convidei o Tarcísio, já trouxe a doutora para nos apresentar a doutora Daniela. E dona Larissa, está arrebentando aqui. Tarcísio foi convocado aí para uma reunião de Estado presente. É isso mesmo, doutora? Né? Vou passar a palavra aqui, mas antes já quero iniciar aqui agradecendo a Deus. E segundo, a Mazinho. Mazinho não fazia parte da comissão, nós colocamos. Mazinho foi um vereador, um dos mais atuantes da cidade de Vitória. Eu tive o privilégio de fazer parte com ele na Câmara de Vereadores. Além disso, é um advogado conceituado, querido, um advogado de carreira, mais de 20 anos, um cara que eu tenho muita confiança e muito respeito. Hoje somos deputados juntos, deputados novos, né, na faixa de 40 anos de idade. Andei muito em estrada de chão, deu uma acabadinha, né, mas fazer o quê? Ele está mais bem cuidado. Então, assim, sinta-se bem-vindo. Você é uma pessoa de altíssima confiança, uma pessoa querida, gosto muito de você. E essa política, e essa comissão de polícia sobre drogas é uma comissão que veio, né, num momento muito importante. Vale ressaltar, senhores, que não existia essa comissão. Essa comissão foi desmembrada, era uma comissão que era junto com a dos jovens e adolescentes, foi desmembrada. Deputado Alcântara ficou presidindo, né, a política de jovens e adolescentes, e nós, polícia sobre drogas. Tarcísio e a doutora Daniela já estiveram aqui participando, efetivamente, nos trouxe. Nós tivemos também na delegacia também, visitando. Já tem alguns andamentos assim, andando. Não vamos falar muito sobre isso hoje aqui, mas obrigado a todos pela presença. Vou passar a palavra para o nosso deputado Mazinho para fazer uma saudação e, posteriormente, para os nossos convidados que estão na mesa aqui presentes. Bom dia, deputado Deninho, doutora Daniele, doutora Larissa. Estou com a voz meio embargada, porque sábado foi casamento da minha irmã mais nova, caçula, 12 anos mais nova, então vocês imaginam que a festa foi boa e a gente está um pouquinho sem voz. Primeiro, agradecer a confiança do deputado Deninho. Eu não era membro dessa comissão, né, eu estava em outras 3 comissões, e uma comissão que me demanda demais, que é a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, tem reunião hoje, e Comissão de Segurança. E acaba que as reuniões, tanto da Comissão de Constituição e Justiça como Finanças, são semanais, então demanda uma certa dedicação, e a Comissão de Constituição e Justiça maior ainda, porque todos os projetos de lei, né, protocolados na casa passam por lá. Então, mas não podia furtar esse convite do deputado Deninho, de estar participando dessa importante reunião. Como eu já fazia parte, doutora Larissa, da Comissão de Segurança, eu falei que caía bem também fazer parte dessa comissão. O deputado Deninho é muito ativo, né, com muitas agendas na comissão, e eu sempre gostei de participar e utilizar bastante as comissões, que eu acho que é fundamental, né? Quando eu fui vereador, eu via que algumas comissões não tinham reuniões, não tinham audiências, não tinham visitas, e as que eu fiz parte, a gente sempre buscou utilizar bastante as comissões, que eu acho que é o local onde são discutidas as políticas públicas, os problemas do nosso Estado. Então, eu acho fundamental as comissões e não participo só por participar. Então, você pode ter certeza, Deninho, que a partir de agora estarei presente em todas as reuniões e farei o possível estar presente também nas reuniões externas, né, não só as internas aqui na Assembleia. Então, desejar a todos aí uma boa reunião da comissão, um bom dia a todos, uma semana abençoada. Estamos iniciando mais uma semana, que Deus possa nos abençoar e abençoar também nosso querido deputado Deninho na condução dos trabalhos. Obrigado e bom dia, Deninho. Mazinho, obrigado pelas palavras. Juninho, eu quero convidar você para fazer parte aqui dentro. Pode entrar aqui, tá? Está autorizado, tá? Vai sentar aqui, por gentileza. Quero aqui registrar a presença, né, da Casa Civil, sempre presente, o Ebich aqui, no perde uma. Estava agora com o David Diniz lá, junto com o prefeito Júlio Fundão, por isso que eu trazei. Eu gosto de, Marcelo, seguir a risca.
meus horários, enfim, mas peço desculpa. Para anunciar aqui os peritos criminais aqui, o Vitor e o Fabrício, muito obrigado por estar presente conosco. O Instituto São Miguel do Arcanjo, cadê? Está onde? Seja bem-vindo a vocês. Sinto-se em casa. E, novamente, quero comentar a doutora Daniela, está aqui do meu lado esquerdo, não é isso? Doutora, obrigado por ter vindo aqui para estar enriquecendo essa comissão tão importante. Vou passar a palavra para a senhora fazer uns cumprimentos. Em seguida, a doutora Larissa, está aqui do meu lado. Minha cabeça hoje está meio acelerada. Fique à vontade aqui no microfone. Pode aproximar perto aí, senhora. Gostaria de agradecer o convite, né, que veio através do Dr. Tarcísio, né? Então, obrigada, deputado Deninho, obrigada, deputado, né, Mazinho, pelo convite. Larissa agradece. Depois vamos falar bastante. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer mais uma vez o convite para a gente participar dessa comissão tão nobre, tão importante. Agradecer, cumprimentar os deputados Deninho, deputado Mazinho, agradecer principalmente pelo comprometimento deles com esse tema tão importante, a forma como eles tratam, a seriedade e a responsabilidade do deputado Mazinho, do deputado Deninho, de estar conduzindo essa comissão com muita excelência. Muito obrigada. Dando continuidade, dispensa nesse momento a leitura da ata da primeira reunião ordinária, conforme dispõe o regimento interno, e quem foi encaminhado por e-mail aos membros dessa comissão para avaliação e aprovação. Pergunto se algum membro gostaria de fazer alguma alteração, não havendo. Passa agora para o expediente, para a nossa secretária fazer a leitura. Expediente. Correspondências recebidas. Convite para o seminário sobre drogas, com o tema Tratamento da Dependência Química sob o olhar das comunidades terapêuticas. O seminário será realizado no dia 16 de maio de 2023, portanto, na próxima terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa, Auditório Augusto Ruschi, das 14 às 18 horas. Proposições recebidas, não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Só uma questão de ordem. Quem está organizando esse seminário? Tem aí no ofício? É o... Sim, está ótimo. Ok. Então, só Instituto São Miguel Arcanjo, Isso, né? eu anunciei. Não? Ok. Na fase obrigado. das comunicações é possível dar a palavra a eles, deputado. Ordem do dia. Vamos lá. Vou deliberar algumas deliberações aqui, mas vocês querem ler, Marinho? Fique à vontade. Pedir uma Mazinho para deliberar para a gente aqui. Inclusive, já vou anunciar aqui, nós estaremos, doutoras e doutores, e a todos que estão nos assistindo. Nós vamos fazer uma deliberação aqui, nós vamos a São Paulo, né? Vai passar, até alguns vídeos vai ser passado aí, mas nós vamos a São Paulo, eu, Mazinho, o Coronel Wellington, na Cracolândia de São Paulo, nós estamos vistos aí, eu tenho recebido muitas mensagens, marcações no Instagram, Facebook, no WhatsApp, essa droga tão devastadora que é a K9. Nós vamos lá em São Paulo, na Cracolândia, poder acompanhar. Vamos na Assembleia Legislativa de São Paulo também poder acompanhar o que está sendo feito para que a gente possa evitar que essa droga chegue no Espírito Santo. Se já não chegou, não tem informações se já chegou, mas se não chegou, nós vamos lá em São Paulo, para poder estar estudando um pouco mais sobre isso, acompanhando de perto essa reação que dá quando a pessoa usa essa droga, eu, Mazinho, quando eu Edson, para poder evitar que chegue essa tragédia aqui no estado do Espírito Santo. O presidente colocou em pauta algumas deliberações. Vou tentar ser bem rápido para a gente ir para a pauta principal, que é ouvir nossas convidadas. Deliberar sobre o convite para o professor Valdir Campos, do Departamento de Psiquiatria da UFES, Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, para que participe da reunião da nossa comissão. Pergunto ao presidente como vota. Vota sim, eu também voto sim. Aprovado, 2 votos sim, nenhum não.
O segundo, deliberação, deliberar o convite para o professor de farmacologia clínica Ronei de Oliveira, do curso de medicina da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Participe também da reunião da nossa comissão. Pergunto ao coronel Wellington, que acaba de chegar, como ele vota? Vota sim. Deputado Deninho também sim. Eu voto sim. 3 votos sim. Aprovada a deliberação de convite ao professor. Deliberar também o convite ao doutor José Luiz Leal de Oliveira, psiquiatra e membro da Associação de Psiquiatria do Estado do Espírito Santo, também para que participe da nossa reunião. Eu voto sim. Pergunto ao presidente Deninho. Voto sim. Também sim. Deputado coronel Wellington. Voto com Vossa Excelência. Então, 3 votos sim. Aprovado também o convite ao doutor José Luiz. Deliberar também o convite ao doutor Leonardo Lessa, presidente da Associação Médica do Estado do Espírito Santo, para que participe da nossa reunião da comissão. Eu delibero votando sim. Deputado Deninho. Sim. Também sim. Deputado coronel Wellington. Eu acompanho. 3 votos sim. Eu não aprovado também a deliberação do convite do doutor Leonardo. Deliberar convite para que o doutor Douglas Kogler, delegado da Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória, participe da nossa reunião desta comissão. Eu delibero voto sim. Deputado Deninho. Voto sim. Também sim. Deputado coronel. Acompanho. Também acompanha. 3 votos sim. Aprovada o convite para o doutor Douglas. Deliberar ofício para que a Ordem dos Advogados do Estado do Espírito Santo, OABS, disponibilize um representante para acompanhar os trabalhos dessa comissão. Eu voto sim. Deputado Deninho. Também sim. Deputado coronel Wellington. Acompanho. Também sim. Então, por favor, assessoria encaminhar o ofício para a OAB. Deliberar ofício ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo para que indique um representante do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde para participar das reuniões dessa comissão, com o objetivo de abordar uma reunião dessa comissão com o objetivo de abordar a questão de internação compulsória. Eu voto sim. Deputado Deninho. Voto sim, Excelência. Também sim. Deputado coronel Wellington. Acompanho, Vossa Excelência. Então, encaminhar a secretaria para oficiar ao Ministério Público o convite para o Centro de Apoio Operacional. 3 votos sim, nenhum não. Deliberar convite para os secretários municipais de Assistência Social de Vitória, Cíntia Silva, Serra, Fernanda Dias, Cariacica, Daniel de Souza, Vila Velha, Letícia Golder, Viana, Gleidson Silva, para que participe de reunião dessa comissão. Também voto sim. Deputado Deninho. Voto sim. Também sim. Coronel Wellington. Acompanho, Vossa Excelência. 3 votos sim, nenhum não. A favor, encaminhar a secretaria para deliberar os convites. Deliberar sobre a visita institucional dos representantes dessa comissão ao Estado de São Paulo para intercâmbio junto às autoridades locais sobre a temática política sobre drogas. Voto sim. Deputado Deninho. Essa ideia é viagem? Sim. Só observando, Coronel Wellington, fazer aqui, estou um pouco mazinho. Coronel Wellington faz parte também, membro efetivo dessa comissão, coronel da polícia, deputado estadual da região do Caparaó, tem muitos nos ajudado nessa honrada comissão. E nós vamos para São Paulo, Coronel Wellington, conforme falei com Vossa Excelência na semana passada, acompanhar a Cracolândia de perto, ver a realidade de perto. Nós vamos lá também na Assembleia Legislativa. Peço que a nossa equipe aí comunique lá os deputados, faça essa agenda lá. Ana, faça essa agenda lá, junto com a Assembleia Legislativa lá de São Paulo. Se puder também falar com o prefeito também lá, o governador do Estado, nós precisamos fazer essa agenda lá com eles todos. Sobretudo, também na Cracolândia, que é o nosso principal objetivo. Eu, deputado Mazinho e o deputado Coronel Wellington, estaremos lá em São Paulo para tratar diretamente dessa droga nova que chegou aqui no Brasil, chamada K9. E a doutora Daniela, a doutora Larissa, vai explicar um pouco melhor sobre isso daqui a pouquinho nos vídeos, que é uma droga que você usa com custo-benefício mais barato, mas que ela vem a óbito logo em seguida. Então, deixa só o coronel, enquanto o Mazinho acaba de liberar, depois que ele liberar, o senhor faz a sua oração. Sim, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade de estarmos aqui, não é? Agradecer os trabalhos realizados pela comissão, na qual Vossa Excelência lidera, com excelência. Agradecer também a inclusão e a participação do deputado Mazinho dos Anjos. Nós tínhamos acertado justamente para Vossa Excelência vir fazer parte dessa honrada comissão, e agora, efetivamente, né, com Vossa Excelência também junto conosco nos trabalhos, com certeza a política sobre droga no Espírito Santo terá um avanço significativo. Obrigado. E comentar sobre essa viagem a São Paulo.
eu acredito que, pela experiência, expertise e pelo volume em que é tratado o tema no Estado de São Paulo, com certeza nós só teremos a acrescentar algumas práticas positivas que estão dando certo lá, para que também, né, guardadas as peculiaridades regionais, possam ser utilizadas as mesmas ações aqui no Espírito Santo. Por fim, eu gostaria de solicitar que seja incluída a deliberação para que convide também o coordenador do PROERD do Estado do Espírito Santo, o capitão, que faça parte também, como sempre sendo convidado a estar participando das deliberações e atividades dessa comissão que se reúne a cada 15 dias. Mazinho vai dar sequência? Então, coloco em votação a visita institucional. Eu voto sim, deputado Eu Eninho. voto sim. Deputado Coronel Wellington. Voto sim. Ok. Presidente, já me coloco à disposição. Eu tenho uma boa relação com o Gilberto Kassab, que é o secretário de Relações Institucionais do governo de São Paulo. Se quiserem que eu faça... não só quero, mas como eu estou solicito autorizado ele já também para fazer pra essa organizar agenda essa com o agenda. governador, com o secretário de Segurança Eu já peço para ele. e com os deputados lá da Assembleia Legislativa. Ana, você combina com o Mazinho, então, por gentileza? Só tá ok os ofícios, as delegações, que eu já faço o contato. Passo a palavra... Antes de passar a palavra ao presidente, pergunto se a gente pode deliberar também o convite ao coordenador do PROERD, que o Coronel Wellington acabou de colocar para participar Está da na reunião. pauta? Ele está colocando agora. Está botando na Coronel. pauta? Pode ser feito formal, sim? Informal? Coronel, você está querendo que participe de todas as Pode reuniões? deliberar sim, mas eu acredito que a gente já fez esse convite, já foi deliberado, sim. Foi Coronel. deliberado já. Mas eu também queria botar também, convidar uma Pois não. pessoa importantíssima Pois não. para a próxima reunião aqui, o Max, lá do churrasquinho, lá do Jardim Cambori, lá na praia. É um ex-crack, ele foi para o mundo do crack, é um menino de família bem-sucedida, ele se entregou, mas saiu, hoje é empresário, empreendedor. Max, churrasquinho do Max lá na pracinha, perto daquela escola lá de Jardim Cambori, na beira em frente o parque lá de Jardim Cambori. E ele faz um trabalho brilhante, com mais de 40 pessoas que eram viciadas, ele trabalha nisso aí. Queria fazer o convite para a próxima. Eu vou passar depois o nome dele completo. Mas bota aí, Max. Ok, mas já pode deliberar. Já está deliberado, Mazinho. Deputado Mazinho. Ok. Voto sim, presidente. Eu voto sim, coronel? Eu voto sim, já Ok. que o capitão foi já assim, convidado, né? Então, eu substituo o convite dele pelo representante do PRESTA, no HPM, que é o Programa de Recuperação de Toxicômanos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que absorve não só os policiais militares, policiais civis, guardas municipais, ou seja, operadores de segurança, mas a sociedade capixaba também. O senhor poderia repetir? É o capitão? É um tenente, eu não estou me recordando o nome dele. Ele é coordenador do... Ele é do PRESTA. Presta. É um programa de recuperação dos toxicômanos. E nós temos visto que nós falamos muito isso, a comissão fala muito, mas em termos de valorização e apoio financeiro, orçamentário, para que essas ações efetivamente aconteçam, a gente não tá vendo acontecer, né? Então, é preciso que seja veiculado assim, orçamento para algumas instituições, para eles manterem o custeio, o investimento necessário e a contratação de pessoal também. Nós sabemos que é muito importante, né, ter esses três assuntos em harmonia. A questão do orçamento para possibilitar que sejam contratados os profissionais necessários para fazer o tratamento, né, o orçamento para que seja pago água, energia, internet e outros materiais de consumos necessários para as atividades, e também os investimentos necessários para que sejam adquiridos algumas instrumentações e aparelhos, utensílio, para que esses locais sejam efetivamente, assim, digamos, instruídos ou aparelhados, para que as pessoas, os profissionais que trabalham ali, eles possam efetivamente desempenhar as atividades deles de uma forma bacana, uma forma que vai atingir os objetivos. Podem deliberar o convite. Está em votação? Eu também voto também. Ok. Ok, aprovado. Já dou a palavra ao presidente para poder iniciar
a fala dos nossos convidados. Ok. Antes da nossa convidada, eu quero fazer aqui, em tempo ainda, a presença do nosso procurador, que está aqui, doutor Erlen. É isso, doutor? Obrigado por estar presente. Sinta-se à vontade. Marina também está sempre presente aqui conosco, nossa consultora também. Obrigado, né? E daqui a pouquinho eu faço questão de todas as nossas reuniões, antes de iniciar, eu vou colocar na minha mesa aqui, por gentileza, o nome de todos os servidores, para poder mencionar um a um, ok? Agradecendo a presença de todos. Mas cito todos vocês, prestigiados, nós agradecemos muito, né? Sem vocês, essa comissão não vai à frente. Então, fica à vontade, doutora Daniela, doutora Larissa, para poder fazer a apresentação. Vai passar um vídeo? Vai passar uns vídeos. Vou te falar sobre a nossa comissão, eu, Mazinho e o Coronel Ed, preparamos alguns vídeos para vocês estarem acompanhando aí sobre as drogas que nós estamos falando aqui. É até pesado ter algumas imagens, tá, gente? Muito pesado, por sinal. nova droga que está em circulação. Preste atenção nessas imagens. Coloca para mim, Lucas. São imagens de usuários de uma droga nova no mercado chamada de Piripaque do Chaves. O nome é engraçado, pode parecer engraçado, mas não tem nada de engraçado que acontece com quem consome esse entorpecente. É o K2 e os efeitos são assustadores. O apelido dele é Piripaque do Chaves porque provoca isso aí. É aí, ó, a moça que a gente mostrou antes do intervalo também, né? Ela também consumiu o Piripaque do Chaves. A gente vai mostrar para você tudo direitinho agora na reportagem da Ana Paula Abrão. As reações são bem parecidas com as de uma epilepsia. Com espasmos, os efeitos ainda são mais adversos. Olha o candango, deu um piripaque no Chaves, irmão. Tá passando... Alguns têm alucinação. Euforia, paranoia. A droga causadora desses efeitos é a maconha sintética, também conhecida como K2. Nessas imagens, os usuários estão sob o efeito da droga. E se contorcem após o uso do produto. Por isso, ele também é popularmente conhecido como o Piripaque do Chaves. De onde você é, filho? Que loja você trabalha? Chegou de você trabalha? Que loja você trabalha? Fica aí, ó. Escola vai lá. Escola vai, escola tá perdendo. A polícia investiga um grupo de traficantes que comercializam entorpecente na cidade de São Paulo. A droga sintética, que foi desenvolvida nos Estados Unidos e já fez inúmeras vítimas na periferia de Nova York. Na apreensão mais recente, feita por policiais do DENAC, 1,5 kg da K2 foram encontrados em uma casa abandonada. A dependência química que a K2 produz é altíssima. Muitos já chegaram à overdose e até à morte. De acordo com a polícia, o entorpecente tem aparência de tabaco e, por conta do pouco volume, é facilmente ocultado, dificultando o trabalho dos agentes no combate a esse tipo de droga. Fica assim, né? Que hora você trabalha, amigo? Que hora você trabalha? De onde você... Hoje em São Paulo, nós acabamos de filmar crianças consumindo K9. Assaltos e agora K9 que já faz vítimas pequenas. Acompanhe comigo a reportagem inédita, Brasil. Flagrantes de roubo. Olá, eles fizeram o senhor vítima agora. De tráfico. De ataques a estabelecimentos. Do uso indiscriminado de drogas. Agora ainda mais com a chegada da K9. Por aqui, todos convivem com o perigo. Nunca vi nossa cidade do jeito que está.
se habituaram a sentir medo. Não é para sair, não tem jeito mais. No caminho, o primeiro susto. A gente acabou de flagrar uma tentativa de assalto. Aquele homem de verde que corre ali na frente foi vítima desses 2 suspeitos aqui, ó, que agora se aproximam do nosso carro, então a gente vai andar um pouquinho mais à frente para não correr também o risco de ser um alvo deles. Mas a dupla de bandidos não desiste. A gente espera alguns segundos e... Olha lá, roubaram, conseguiram. Eles fizeram o senhor vítima agora. Mais um flagrante que a gente pega bem ao lado do nosso carro. A mesma dupla de criminosos. E de novo o alvo deles foi um senhor de idade, um idoso. Que ficou ali de mãos atadas. O idoso ficou sem saber o que fazer. E olha aqui, ó. O dinheiro roubado na mão do criminoso. Ele sai como se nada tivesse acontecido, contando o dinheiro que ele acabou de tirar da mão de um senhor de idade. A galera tá conversando, amigo. Eu acho que a gente devia... Olha o comparsa dele aí, ó. Aqui, esse é o comparsa? Dando risada pra ele, dando risada pra ele, ó. Olha lá, o comparsa comemorando o feito do parceiro. Agora sim eles saem da rua em que estavam há tanto tempo procurando quem assaltar. O médico do trabalho teve o dinheiro tomado do bolso, só que conseguiu salvar o celular. O que eles levaram? Então, eu trabalho aqui na escola de música, eu sou médico de trabalho aqui, e eu estava esperando o pessoal retornar aqui do... O Brasil registrou a primeira morte por uso de bromazolam. Agora chega a polícia, ó, começa a correria, ó. Se não fosse eles aqui, a situação não ficaria muito pior. Olha a situação. Isso aqui é o centro da cidade de São Paulo, onde as pessoas estão usando crack, cocaína, K9, que é essa nova droga, as pessoas ficam paralisadas igual o Chaves. É uma vergonha. Ninguém tem liberdade para você pegar um celular e atender. Ninguém se sente seguro. Há arrastões. Essas pessoas aqui, ou a gente aprova uma lei para internação compulsória, ou vai ficar muito difícil você oferecer qualquer tipo de ajuda, porque eles não querem. Eles não querem. Então, até para a família seria um alívio você internar essa pessoa para ela poder se tratar. Porque quando fica assim e ela entra em abstinência, o que vai fazer? Ela vai querer se sustentar no vício, vai roubar, vai furtar, pode cometer o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou então entrar em lojas para cometer furtos, roubos. A gente tem que cuidar do centro de São Paulo, a cidade mais rica do país, não pode ficar numa situação como essa aqui. Durante a semana, durante o dia, tráfego à luz do dia, isso é uma vergonha, a gente precisa cuidar disso daí. Agora eles estão se deslocando aqui da rua Guaianazes, o fluxo está saindo, provavelmente eles vão para outro local, aonde vai continuar aí o tráfico de drogas, usuários de drogas, uma situação deplorável, degradante. O ser humano, quando ele está aqui, ele chega no fundo do poço, e para sair é muito, mas é muito difícil mesmo, né? A chance de recuperação é muito pequena se não vier uma mão estender, né? Se não for Deus também ajudar a tirar essa pessoa do fundo do buraco. Até o odor é diferente. Para quem não conhece a Cracolândia, é uma situação difícil mesmo. Olha ali a situação ali, ó. Não dá nem para descrever o que está fazendo. Aí, ó, chegava. Não dá nem para descrever o que eles estão fazendo. É difícil, é isso aí que causa droga. Olha lá. Agora ele está pegando resquícios de droga ali para tentar fazer alguma coisa. Essa é a situação do centro de São Paulo. Agora chega a polícia, ó, começa a correria, ó. Quando chega a polícia, começa a correria. Cuidado com o celular aí, mano. Vai perder o celular aí, hein? Chegou a GCM, que faz um trabalho excepcional. Se não fosse eles aqui, a situação não ficaria muito pior, né? Porque aqui é tráfico de drogas o tempo todo. Né? A polícia faz o trabalho dela, mas a Secretaria da Saúde, a Secretaria Municipal também tem que fazer a sua parte. Não é possível uma situação dessa, não.
que eu falo para vocês. O prefeito, quando ele é sábio, ele valoriza a Guarda Civil. Ele valoriza o prefeito quando é sábio. É complicada a situação, não é fácil não. Olha a situação, ó. Olha a sujeira que fica isso aqui. Você acha que tem cabimento na cidade mais rica do país numa situação dessa? Não tem cabimento nenhum um negócio desse. O Brasil registrou a primeira morte. Esse é o último vídeo, pessoal. Vocês estão vendo que é estarrecedor. Para um pouquinho, por favor. Vocês estão vendo que os vídeos eles são de arrepiar. Uma cidade como São Paulo, rica, linda, e nós temos milhares de pessoas de todos os estados, em especial o Espírito Santo, que saem daqui para ir para São Paulo fazer compra, para poder revender, né, os lojistas. E eu tenho recebido, deputado Coronel Hélio, eu recebi nessa semana passada muita denúncia, muita reclamação. Aí já visto que a gente faz parte do Liquid Goiabiras, que é uma feira que a gente promove, dos comerciantes que têm ido a São Paulo e têm medo demais, estão pagando segurança particular. Já é pouco o ganho deles. O lucro do comerciante já é pouquíssimo. Agora o comerciante está indo para São Paulo, tem que pagar um segurança para poder caminhar dentro de São Paulo, porque não consegue caminhar mais. Chegou um ponto estarrecedor, triste de poder ver esse vídeo aqui, é o último. Depois eu vou passar para a doutora Larissa e, consequentemente, a doutora Daniela, para poder falar. O Brasil registrou a primeira morte por uso de bromazolam. A droga, que é da mesma classe de medicamentos como Rivotril e Clonazepam, é proibida no país. A vítima foi encontrada morta em um hotel no ano passado, mas os resultados dos exames só foram divulgados agora. Bromazelam. Esse é o nome da nova droga que foi apreendida aqui no estado. Mesmo se tratando de uma das primeiras apreensões que ocorreu no Brasil, essa droga já fez uma vítima fatal. A substância foi encontrada no organismo de um homem de 37 anos. Ele morreu após sofrer uma overdose em julho do ano passado. A vítima estava em um motel em Jardim Limoeiro, na Serra, com 2 mulheres. No local do crime, havia indícios de que tinha sido feito uso de substâncias ilícitas, né? Mas a gente, a princípio, não sabia do que se tratava. No caso, foi coletada amostra de sangue, de urina e especificamente ali de conteúdo estomacal, enviado para o laboratório de toxicologia forense, que foi onde foi feita a identificação dessa substância bromazolam, juntamente com outras substâncias ilícitas que também estavam na corrente sanguínea dessa vítima. Depois de tudo isso, a gente pôde concluir que o bromazolam estava relacionado, ele contribuiu para esse óbito. Poucos dias após a primeira morte, a polícia apreendeu quase 3.600 selos com a nova droga. Ela era comercializada e utilizada da mesma maneira que o já conhecido LSD. Foram cerca de 3.596 selos. Depois ocorreram outras apreensões no mês de outubro, vinda da Delegacia de Vila Velha. Em fevereiro desse ano, nós recebemos também uma outra apreensão novamente da Delegacia de Guarapari. São selos em papel, e aí são extraídos microselos desses selos e são feitos a ingestão sublingual. Ela é da mesma classe de medicamentos como alprazolam, né, o conhecido como Rivotril, o Clonazepam. Então elas são depressoras do sistema nervoso central. Elas causam uma baixa, né, elas têm um efeito de sedação, e antidepressivos também são utilizados. Essas investigações se destacam pelo grau de complexidade. Foram necessários 4 meses até essa droga ser identificada e também contou com o apoio de pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e da Unicamp. Foi a partir dos trabalhos da Polícia Civil do Espírito Santo que a Anvisa foi notificada e o bromazolam passou a integrar o grupo de substâncias de controle especial e assim foi considerado um entorpecente. Para nós foi uma novidade porque era uma substância que até então nunca nós tínhamos presenciado ou identificado no laboratório de toxicologia. É uma substância que não está disponível no mercado farmacêutico, então ele entra como uma droga de abuso. O bromazolam foi identificado pela primeira vez em 2016 na Suíça. Nos Estados Unidos, ele já provocou mais de 200 mortes por overdose. A polícia suspeita que ela tenha chegado ao Brasil por meio de importação. Pessoal, ficou um pouco claro, né,
em resumo ali em São Paulo, inclusive a Cracolândia que foi mostrado ali, será onde nós estaremos também, né, com a comissão, eu, Mazinho, com o Anel Wellington, nós vamos lá fazer também algumas abordagens junto com o governador, o prefeito. Mazinho ficou responsável de estar fazendo essa ponte. Agora nós vamos ouvir então a doutora Larissa, é isso? Doutora Larissa? Não, Larissa está aqui, Daniele. Eu ouvi a doutora Daniele primeiro e depois a doutora Larissa. Doutora, tá à vontade, fica à vontade. Bom, em conversa com a comissão, né, com a Ana Paula, ela passou para a gente, deputado, a questão do bromazolam, né, e do fentanil, que foi isso que a gente trouxe, mas também a gente pode conversar sobre a questão do K9, que são os canabinoides sintéticos, né? Então, a princípio, só para introduzi-los ali, né, nós estamos hoje atuando dentro da Polícia Civil, dentro da Superintendência de Polícia Técnica Científica, e ali nós temos a Medicina Legal, o Departamento de Identificação. Pode passar para o próximo, lindas. Isso. Né? Habilita ali para abrir a tela toda, isso aí vai ficar mais fácil. Aí. Pronto. E os laboratórios forenses. Nesse caso, o laboratório de toxicologia e o laboratório de química é quem atua quando a gente fala da questão de drogas. Tá? O laboratório de química ele é o responsável por fazer as análises das drogas apreendidas no nosso estado. Então, todas as drogas, né, que a Polícia Civil, que a PM apreende, vão para lá, para que lá possa ser definido o que é de fato. Né? E o laboratório de toxicologia faz análises nas vítimas, nas amostras biológicas, né? Sangue, urina, conteúdo estomacal, das vítimas suspeitas aí de mortes por intoxicação. Okay? Então, quando a gente fala... a gente trouxe aqui uma questão do fentanil, que eu não sei se os senhores acompanharam, né? Mas a delegacia, né, a doutora Larissa, junto com o doutor Tarcísio, fizeram uma apreensão de cocaína, junto, na verdade, e lá nesse local de apreensão tinha a presença do fentanil, né? Fica à vontade, tá, doutora Larissa, se quiser interromper. Tá? Então, essa é uma droga que ela é perigosa, ela é da classe dos opioides, que causam depressão, ela tem uma aplicação terapêutica muito importante. Então, em qualquer hospital que você for, você vai encontrar o fentanil, que é utilizado como anestésico. Tá? Ele é bem potente, 50 vezes mais aí potente, né, do que a morfina, 100 vezes mais potente aí do que a heroína. 100 vezes. Então, ele é bem potente. Ao contrário, eu acho. Né? E ele pode ser encontrado na forma de pó, na forma de líquido, né, ou na forma de comprimidos. Tá? Aqui no estado, ainda a gente não identificou o uso como droga de rua. Né? Nos causou espanto essa apreensão, porque pela primeira vez ele foi pego no local onde era para ser fabricada a droga. Né? Então, isso nos causou preocupação, porque lá nos Estados Unidos você tem essa mistura hoje da cocaína junto com o fentanil ou com outras drogas. Tá bom? Então, isso serviu como sinal de alerta para a gente. Né? Doutora Larissa, só para a gente valorizar a DENARC, né? Doutor Tarcísio, doutora Daniela, o Espírito Santo saiu na frente, evitando que chegasse, né, ao usuário, fez uma apreensão significante, isso, foi matéria de jornal nacional e no Fantástico, por sinal. E aí eu parabenizo o doutor Tarcísio, a doutora Daniela aqui, que mesmo com a sua equipe reduzida, mesmo com a estrutura mínima e incompatível com o trabalho que é realizado no Espírito Santo. Inclusive, nós falamos sobre isso aqui, Mazinho, Coronel Wellington, nós precisamos ir lá, doutor Arruda. Já falei com ele, por sinal. O doutor Arruda tem boa intenção de poder ampliar aquela delegacia, colocar novos delegados, novos policiais, para que possa estar dando, incorporando ainda mais o trabalho que vocês realizam no Estado do Espírito Santo. Né? Hoje só tem 2 delegados ali, alguns policiais chegando a um total de 20, se eu não me engano. Né? Humanamente é impossível trabalhar com poucos recursos como vocês trabalham. E mesmo assim, são os que mais vêm dando resultado no Espírito Santo. É importante, Mazinho, ressaltar aqui,
doutora Larissa, desculpa estar interrompendo a senhora, mas é importante quem está nos assistindo e quem está aqui presente ficar ciente, porque se preocupa muito com homicídio. Mas antes do homicídio, tem que saber o que causa o homicídio. E hoje, 80% comprovado, e a doutora Larissa pode me confirmar se eu estou mentindo, A relação com a droga é muito alta. é relação com a droga. É. Então, se 80% hoje dos homicídios é através da droga, nós precisamos combater a raiz. E para combater a raiz, tem que dar força para a DENARC. Tem que dar força para esses policiais que estão aqui, tem que valorizar. E aí, uma vez valorizando esses policiais, nós possamos evitar que venham a ocorrer mais homicídios com o uso de drogas. Então, pode continuar. Falei certo? Falou, com Ok. certeza. Né? Aqui a gente coloca, na verdade, os efeitos, né, do fentanil, que a princípio, né, a gente pode visualizar ali uma euforia. Então, todo usuário de drogas, quando ele usa a droga a princípio, ele está querendo a euforia, que a gente fala que é o efeito reforçador. Por isso que ele vai iniciar esse ciclo de uso, né? Mas ele, obviamente, vai ter outros sintomas, né? Náuseas, desorientação, dificuldade de urinar, a depressão respiratória, e que a depressão respiratória, nesse caso, tende a ser a causa da morte, né? Pode passar, por favor. Aqui é um gráfico mostrando a situação nos Estados Unidos. Então, a gente visualiza que os dados, né, colocados ali para a gente, né, pelo NIDA, até 2021, publicados, um aumento bem expressivo, no caso ali, das overdoses, né, das mortes por overdoses pelos opioides, aí, no caso, principalmente pelo fentanil. Tá? Mas existem outras substâncias desse grupo também, como carfentanil, né, e outros opioides. Mas, a princípio, né, esses ainda não chegaram aqui para a gente no Espírito Santo. Tá? E nós tivemos, como foi o tema da reportagem, né, no meio do ano passado, um óbito que aconteceu no Status Motel. Então, né, houve perícia no local, o cadáver foi recolhido, vai para a medicina legal, e lá a doutora Ana Paula identificou que não tinha sinais de violência, então isso justificava ela fazer a coleta do sangue, da urina, para se fazer uma pesquisa para avaliar se teve ali uma suposta intoxicação. Então, isso veio para o laboratório de toxicologia, e lá realmente foram feitas as análises, né? E acho que 2 dias depois do óbito, né, a DENARC de Guarapari fez a apreensão das drogas e encaminhou para o laboratório de química forense, tá bom? Hoje, o laboratório de toxicologia ela faz análise de muitas dessas substâncias voláteis, de drogas, de venenos, né, nessas matrizes biológicas. Pode passar. E ali, para essa situação, só para a gente exemplificar, olha a quantidade de droga que tinha nesse indivíduo. E isso tem sido a nossa realidade dentro do laboratório de toxicologia, né? Então, a gente pega ali, no caso, você tinha um usuário usando aqui álcool, usando cocaína e seus metabólitos, usando sertralina, que é um antidepressivo, usando um sildenafil, né, que é o Viagra, e também apareceu para a gente uma substância diferente, né, nos equipamentos que a gente utiliza. E a gente foi atrás dessa substância, né? E a biblioteca nos ajuda muito dos equipamentos. Eles têm lá uma bibliotecazinha também, né? E a gente perguntou, opa, o que é isso? Porque a gente nunca tinha visto, né? E aí essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, será que isso já apareceu em algum outro lugar no Brasil? E como que a gente vai resolver esse caso? E aí, nessa situação específica, a gente foi atrás para identificar o que era, né? Então, o bromazolam, nesse caso específico, ele é uma substância que é considerada da classe dos benzodiazepínicos, que é muito comum o uso terapêutico, né, para a pessoa que tem problema de ansiedade, que tem problema de dificuldade de dormir, são esses medicamentos que são utilizados, né? Mas essa substância em si é um nome diferente, aí nunca tinha visualizado a presença dela aqui no nosso estado. A gente foi atrás para saber o que era, né? E a gente visualizou que ela tem uma característica muito similar com o alprazolam, que é um outro benzodiazepínico. Só para vocês verem ali a molécula, a gente apresenta ela, mas ele muda muito pouquinho. Só aqui, ó, tá vendo? É uma característica bem pequena que se altera ali no caso da molécula. Deu para ouvir? Né? Só troca ali um cloro com bromo, né?
Mas só que isso, para nós, já é suficiente, já vira uma molécula diferente. E a nossa legislação, ela trabalha de forma nominal. Então, ela proíbe, vamos supor, ela proíbe o alprazolam de ser comercializado sem receita médica. Mas o bromazolam, na nossa legislação, não existia, né? Obrigada. E aí a gente foi atrás de saber o que era de fato. E aí a gente visualizou, né, esse comunicado que tinha lá nos Estados Unidos, demonstrando um aumento da presença de positividade do bromazolam em casos de óbito, né? Então, a gente vê que em 2022 ali, né, nos primeiros 8 meses, a tendência da curva era subir e, curiosamente, você tem uma relação do bromazolam com o fentanil, né? Então, por quê? Lá nos Estados Unidos, o bromazolam ele é encontrado misturado com o fentanil, em torno de 75% dos casos. Aqui, no estado do Espírito Santo, né, a droga em si ela não foi encontrada misturada. E aí, só para os senhores terem uma noção, esse caso, o óbito aconteceu em junho. E aqui, em outubro, a ONU ela colocou uma informação para a gente. O que era essa substância? Porque, até então, a gente desconhecia. Realmente. Então, se você vai lá, os estudos toxicológicos sobre essa droga não existem. Os estudos de dependência não existem. Os estudos de abuso não existem. Tem aplicação terapêutica? Não. Então, assim, qual que é o impacto disso para o usuário? Ainda a gente não sabe. Que isso se repete nessas outras drogas, como vocês estão falando, no caso dos canabinoides. Então, assim, o que essas drogas causam nesses usuários? O que a gente sabe é de relatos. Então, isso daqui são relatos, são fóruns de usuários. Então, o usuário usou a droga e vai lá no fórum e fala, eu senti isso, 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 isso. Um outro usuário vai lá, eu também senti isso. Então, a ciência em si, ela desconhece até esses efeitos. A gente recolhe isso do que a gente está vendo hoje do fórum, de tão novas que são essas substâncias sendo utilizadas. Tá bom? E aí, o laboratório de química forense, né, eles receberam, então, essa quantidade de selos, tá? Lá no exterior, o bromazolam é encontrado em comprimido, cápsula, pó, como eu disse, nos Estados Unidos, associado. A primeira apreensão foi com 3.500 unidades, uma quantidade bem grande, né? Aqui, sim, foi em Guarapari, né? Então, tinha, de acordo com o boletim, tinha um carro circulando próximo, né, a uma festa, né? Os policiais acharam suspeitos, fizeram a abordagem e foi pego essa substância, tá? E depois tiveram outras 2 apreensões também, Vila Velha e Guarapari. Pode passar. E como que a gente pode concluir esse caso? Então, a gente identificou aquela substância em si, foi devido ao auxílio, por exemplo, dos professores, né? Aqui eu coloco o professor da Unicamp, José Luiz da Costa, porque, como eu disse, o equipamento mostrou para a gente suspeitou de ser o bromazolam baseado na biblioteca, mas a gente teve que ir atrás para saber, ter certeza. E aí o professor tinha esse padrão lá, e aí ele nos forneceu, e por isso foi possível a gente concluir o caso aqui, né? E o professor Wanderson Romão também, a gente associa ali, a gente utiliza, na verdade, ele tem equipamentos em que a gente trabalha conjunto com o laboratório de química, para poder concluir esses casos. Tá? Só para os senhores terem noção, nos últimos 2 anos, dos investimentos que foram feitos nesses 2 laboratórios, tanto de química como toxicologia. E que, por isso, que hoje a gente está conseguindo dar essas respostas com relação a essas novas drogas que estão chegando, né? Então, são equipamentos na ordem de 2 milhões, né, de 740 mil, né? O FTIR por emenda parlamentar também na ordem de 1 milhão, né? Um outro equipamento também na ordem de 1 milhão, com convênio com o governo federal, com o Estado, né? E também alguns padrões analíticos. Os últimos que a gente adquiriu foi por emenda parlamentar aqui da Casa dos Senhores, né? Que contribuiu para a gente poder concluir esses casos. Tá? Tem outros investimentos chegando, mas acho que isso que fez realmente a diferença. E aí, a partir disso, essa daqui, por exemplo, a portaria 344, que diz para a gente o que é droga, quais são as substâncias de controle especial que circulam no nosso país. Então, a gente tem aqueles medicamentos em que podem ser comercializados somente com receita médica e tem aqueles que são proibidos. Okay? O bromazolam, nesse caso,
ele, assim como também o fentanil, são medicamentos. Então, o fentanil ele é um medicamento, então ele pode ser comercializado desde que tenha receita, né? Já o bromazolam, ele não tem aplicação terapêutica mesmo no nosso país, né? Então, aí ele, apesar dele estar classificado como substância psicoativas, né, venda sob prescrição, se ele for identificado, ele também entra como droga, tá bom? E aí, no caso desses outros vídeos que os senhores nos mostraram com relação aos canabinoides sintéticos, essa realidade aqui no nosso estado, o laboratório de química, ele já pegou já umas 2 vezes, mas não são recentes, né, coisa de 3, 4 anos atrás. Então, ela já chegou, mas chegou bem devagarzinho, digamos assim. Provavelmente não está na mesma situação que São Paulo. Porque, quando a gente fala de São Paulo, e essas novas substâncias psicoativas, a maioria para São Paulo são realmente os canabinoides sintéticos. E essa não é a realidade do Espírito Santo. Para o Espírito Santo, a maioria ainda são realmente as drogas da classe das anfetaminas, né, dos estimulantes e dos alucinógenos, tá bom? Doutora Larissa, perfeita sua explicação. Agradeço a sua. É Larissa. Daniela. Rapaz, porque eu estou trocando a cabeça hoje, né? Desculpa. Doutora Daniela, desculpa. Não sei por que eu troquei hoje 3 vezes já o nome. Mas não vai trocar mais, não. Larissa, doutora Larissa, parabéns pela sua explicação. Muito enriqueceu a nossa comissão. Eu vou deixar o deputado Mazinho para fazer sua fala em relação à fala dela. O deputado Coronel Edson, depois nós vamos ouvir nosso delegado de polícia aqui, a Denar, que está do nosso lado. Então, doutora Larissa, quer falar? Doutora Larissa. Doutor Daniel, doutora Larissa. Agora eu vou lembrar, porque meu nome é Dena, então, então não tem como errar mais. Pronto, já está aqui na minha cabeça que é... Doutora Larissa, fica à vontade. E olha que tinha um nome aqui seu, você me tirou o nome, tinha um nome de Larissa na outra. Só delegada mesmo. Novamente, bom dia a todos e a todas. O Departamento de Narcóticos, ele atua em 3 frentes de trabalho, que é, inicialmente, no combate à oferta de drogas, com foco nas grandes apreensões de drogas e, após isso, na desarticulação e na descapitalização das organizações criminosas. Recentemente, nós tivemos uma apreensão no laboratório clandestino de drogas de fentanil, que foi até tema da reunião passada da comissão, retrasada, quer dizer. E essa apreensão ela ganhou repercussão internacional. Inclusive, o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos esteve aqui no Espírito Santo, preocupado com a disseminação dessa droga no Brasil, que é uma novidade. Essa investigação ela ainda está em curso para a gente poder identificar em qual situação essa droga seria utilizada. Mas é muito importante a gente destacar esses trabalhos conduzidos aqui pela Polícia Civil, que ganharam essa repercussão nacional. Tanto essa descoberta do Laboratório de Toxicologia do bromazolam, quanto o fentanil. Foram descobertas da Polícia Civil que levaram a Anvisa a incluir na Portaria 344, de 98, que é a portaria que disciplina quais são as drogas. Então, levou a Anvisa a incluir na portaria essas 2 substâncias, o princípio ativo dessas 2 substâncias como drogas. Então, hoje, apesar do fentanil ser um medicamento de uso controlado, se alguém for pego com o princípio ativo dessa substância, já é considerado tráfico de drogas. Então, é um trabalho pioneiro aqui do Espírito Santo, um trabalho que, apesar da gente ter poucos recursos, a gente já se destaca em nível nacional nessas apreensões antecipadas, nessa prevenção de que essa droga seja disseminada aqui no nosso estado. Como o deputado Deninho já destacou aqui anteriormente, cerca de 80% da causa dos homicídios no estado do Espírito Santo tem relação com o tráfico de drogas, tem relação com a guerra e com a disputa de território do tráfico de drogas. Então, essa comissão que hoje discute somente esse tema é muito importante para a gente,
muito importante o comprometimento dos deputados, a seriedade com que eles tratam esse tema, porque é um tema que a gente precisa avançar, é um tema que a gente precisa, no nível 1 de prioridade, combater aqui no Estado do Espírito Santo. Bom dia a todos. Doutora Larissa, o deputado Deninho teve que dar uma saída, então eu vou dar continuidade. Primeiro, agradecer a doutora Larissa, a doutora Daniela, pela apresentação e pela fala. E eu estou com 41 anos, vou fazer 42. E eu fico assustado que a gente está vivendo no mundo de hoje, que eu lembro que antigamente, você pegar na década de 70, 80, tinha um consumo alto na juventude, na adolescência de cocaína, e depois, na década de 80, 90, um consumo de mais de maconha, lança-perfume, essas coisas, e a repressão e o respeito, principalmente às autoridades, era muito maior. Né? Coronel Wellington já é um coronel da reserva, ele deve ter vivenciado isso muito mais do que nós, somos um pouco mais novos, né, doutora Larissa, doutora Daniela. E a adolescência respeitava a polícia, né? Quando fazia alguma coisa errada, tinha que fazer escondido, porque se descobrisse, ia preso mesmo. Então, tinha... Era diferente antigamente. Hoje em dia é tudo solto, ninguém respeita mais, você vê as pessoas consumindo droga na luz do dia, né, sem nada acontecer, a polícia prende, no outro dia está solto. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito preocupante, né? Eu tenho 3 filhas, todos os dias a gente deita na cama preocupado com o que vai ser o dia de amanhã e quando elas ficarem na adolescência, como que isso vai ser, né? As pessoas hoje jogam escondido uma droga sintética invisível numa bebida, numa boate, numa festa. Então, essa preocupação acho que é do dia a dia de todos nós. Então, a gente tem aqui nessa comissão tentar buscar o fortalecimento das polícias, né, da forma de lidar com isso, porque realmente é muito preocupante, né? O que está acontecendo hoje no Brasil, não só essas imagens que o deputado Deninho colocou aqui, das cracolândias, né, mas na sociedade como um todo, né, na classe média, na classe baixa, na classe alta, tem um consumo elevadíssimo de droga, um aumento da violência devido a isso, de mortes, né, e 90% deve ser na faixa etária de adolescentes, jovens e adolescentes. Isso é pior ainda, porque a gente fica mais preocupado com o futuro, né, do nosso estado, do nosso país, quando você vê uma juventude consumida por drogas, né, por esse tipo de coisa. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente tem que debater mesmo esse tema, né, ver formas de combater. O Espírito Santo ainda está um pouco blindado, né, do que acontece em São Paulo, Rio, mas se a gente não abrir o olho, né, daqui a pouco a gente está vivendo uma situação como essa. Jardim da Penha mesmo, essa semana eu orientei minha esposa a não comprar mais na Drogazil de Jardim da Penha. Eu estou com medo de ir lá, naquela farmácia, porque tem mais de 50 pessoas em situação de rua ali, consumindo droga na rua, assaltando. Então, assim, está você vê num bairro de classe média que está já assustador, daqui a pouco nós vamos ter uma Cracolândia no meio de Vitória. E se a gente não se alertar a isso, a buscar formas de cuidar daquelas pessoas, né, que realmente estão numa situação complicada. Quando eu fui vereador em Vitória, a gente fez um debate grande lá na frente parlamentar, né, de apoio às pessoas em situação de rua, porque realmente é um problema grave, sério, e só vem aumentando, e dificilmente a gente daqui a pouco não vai ter luz no fim do túnel, mas é esse tipo de posição da DENARC, da nossa Polícia Civil Científica, que a gente tem que incentivar, né, sempre que for possível, contribuir com o que vocês precisarem. Então, fica aqui só essa minha fala de preocupação e dizer que a comissão está de parabéns, deputado Deninho, para a gente continuar discutindo os temas, mostrando para a sociedade, né, hoje não está ao vivo, mas está gravado, vai passar na TV Assembleia essa discussão, porque a gente tem que alertar principalmente nossa juventude para que esse tipo de droga não se espalhe pelo nosso Estado. Obrigado, presidente. Quero aqui frisar e agradecer mais uma vez a doutora Larissa, que tem nos ajudado desde o primeiro dia que foi criada essa comissão, né?
E vou dizer que, igual assim, quando a gente fala em droga, não é somente essas drogas que vocês estão vendo, não. O álcool também é uma droga que mata. E mata muitos, né? Tem vários outros tipos de drogas que nós vamos trabalhar também em cima disso. O deputado Mazinho, que chega para poder enriquecer essa comissão, é uma pessoa que, igual eu falei, tenho muita confiança, assim também como o Coronel Wellington e a doutora Larissa. Pode ter certeza que não somente nós vamos estar combatendo essa praga que são as drogas em todos os sentidos, nós vamos estar trabalhando também para poder fortalecer a DENARC. Eu, dia 15 desse mês, junto com a minha assessoria, estaremos em Brasília, eu vou na segunda e volto na quinta, e vou conversar com alguns deputados federais, com o senador Marcos Durval, para buscar recursos. Entre eles, vamos trazer também recursos para poder fortalecer ainda mais a delegacia da DENARC. Pode ter certeza disso, doutora Daniela, pode ter certeza disso, que não é o seu nome não, tá? Fazer nosso advogado especialista em dependência química aqui, do Cláudio. Cadê, doutor Cláudio? Seja bem-vindo. Muito satisfatório ter a presença do senhor aqui. Que venha mais vezes poder fortalecer ainda mais essa comissão. Repito, essa comissão é nova, não existia. Ela foi criada nessa legislatura. Fiz questão de pedir ao presidente Marcelo, né, de fazer parte dessa comissão. Nós moramos numa capital linda, belíssima, que, porém, está hoje tomando uma linha que nós não queríamos que tomasse, que é a situação de morador de rua. Ainda bem, como o Mazinho falou, que é um bairro antigo, talvez eu acho que é o bairro mais antigo de Vitória, Mazinho. Mais antigo, eu acho que é o mais antigo. É o centro, então ainda bem, eu acho, não sei. Mas ainda bem faz pena de poder ver as praças, os comércios. E aí eu estendo no Jardim Camburi, onde Juninho Babariori trouxe para nós essa demanda, pedindo socorro para o Jardim Camburi, né? Jardim Camburi também está a mesma coisa, morador de rua, e não somente morador de rua, mas infiltrado, doutor, nosso procurador, nesse meio ao tráfico. Inclusive, eu tive semana passada, junto com a nossa guarda Romu, e eu mesmo estive presente, né, acompanhando a abordagem de alguns moradores de rua, e foi encontrado ali o uso de maconha, cocaína, você vê. No meio deles, há aqueles mais elementos que nós precisamos eliminar. Aqui a comissão vai ser reta e clara. Nós vamos tratar e cuidar de pessoas que, de fato, precisam de cuidado e prender vagabundo que, de fato, precisa ser prendido. Passar a mão na cabeça de ninguém aqui. Aqueles que precisam de atenção, cuidados médicos, nós vamos trabalhar, vamos viajar, vamos buscar recursos para poder, Coronel Wellington, ajudá-los. Mas vagabundo que estiver infiltrado no meio, nós vamos, junto com a Polícia Federal, Estadual, seja qual for os órgãos de segurança, pedir que seja feita a apreensão desses indivíduos que ficam trazendo tanto transtorno para a sociedade. Coronel Wellington. Presidente, nós nos servimos da palavra aqui para parabenizar a doutora Larissa, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades, a doutora Daniela. Novamente, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, a vinda do deputado Mazinho, e dizer que é um assunto atual, a questão das drogas, primeiro que é visto como um problema de saúde pública, não é? E nós parabenizamos o DENARC, né, que é a Polícia Civil aqui do Espírito Santo, pelos trabalhos que tem feito na identificação dessas novas drogas. Nós sabemos que, junto com essas novas drogas, existem as antigas, inclusive, o senhor falou muito bem aqui sobre o álcool, que é uma droga socialmente aceita e que é considerada, inclusive, a porta de entrada das demais drogas. Nós sabemos que, conforme já estivemos aqui com o delegado-chefe, inclusive, da Polícia Federal aqui, que nos explicou muito bem em relação ao microtráfico, ao macrotráfico, pela posição geográfica do Estado do Espírito Santo, e isso fica bastante claro, que é utilizadas as rotas, tanto de entrada quanto de saída aqui do Espírito Santo, o que potencializa ainda mais essa questão das drogas, né? Nós entendemos ser necessário que essa comissão, não só nós tenhamos aqui,
né, esse apoio da DENARC aqui, com esse belíssimo trabalho que é feito na identificação de novas drogas, essa radiografia que realmente é feita pela delegacia, assim, somado ao esforço também das polícias federais, polícia militar, também proativamente e preventivamente, nos 78 municípios capixabas, essa questão do uso de drogas e pessoas em situação de rua usando esse tipo de drogas, isso nós sabemos que existe nos 78 municípios capixabas, independente se são municípios ainda conservadores, municípios que anteriormente nós não tínhamos essa prática, nós hoje temos. Inclusive, nós temos a característica de ser um estado agrícola e, infelizmente, nós temos conhecimento de que muitas das atividades agrícolas no estado do Espírito Santo, as pessoas que estão indo trabalhar, oriundos até de outros estados, eles estão vindo, mas com a prática de utilizar drogas antes do início dos trabalhos nas lavouras, principalmente agora, chegando a lavoura, a colheita do café, tanto café conilon quanto café arábica, isso é muito preocupante, uma vez que, como nós falamos aqui, a questão da droga, não só a utilização, mas também a dívida em relação à droga, ela potencializa a questão do homicídio, não é? Da questão da violência, e não só a violência de uma pessoa estar portando uma arma de fogo, uma arma branca, ou qualquer outro tipo de objeto que pode ser utilizado como arma, mas também nos acidentes de trânsito, das pessoas conduzindo seus veículos, muitas vezes até transportando pessoas, até trabalhadores, porque a droga ela potencializa o número de acidentes de trânsito e aumenta também a questão do ferimento, né? Então, assim, ferimentos mais leves que são ocasionados por pessoas que não estão usando drogas, quando eles estão usando drogas, além do aumento da quantidade de acidentes, aumenta também a questão da gravidade dos acidentes, ocupando os leitos hospitalares do estado do Espírito Santo, que poderiam estar sendo utilizados, né, por pessoas que realmente precisam de um tratamento em razão de outras enfermidades. Então, isso muito nos preocupa, o que faz nós imaginarmos que nós atuando especificamente de uma forma bastante focada, através dessas instituições, aqui nessa comissão e criando políticas públicas, com certeza, de uma forma transversal, nós vamos precisar de outras instituições, de outras secretarias, para que juntos esse assunto seja numa rediscutido de uma forma hoje, de uma maneira diferente que nós víamos há um tempo atrás. Não só a Polícia Civil responsável, a Polícia Militar, a Polícia Federal, isoladamente, mas sim como uma rede que, com certeza, né, em decorrência dessa situação, nós vamos ver a necessidade de nós estarmos visitando as casas que fazem o acolhimento dessas pessoas. Porque nós estamos falando aqui do aspecto preventivo, do aspecto de identificação das drogas, do aspecto repressivo que vai levar as pessoas para a prisão, tudo bem. Mas como é um caso de saúde pública, nós temos diversas casas no estado do Espírito Santo, diversas associações, em que simplesmente, para o Estado, é como se elas não existissem. São pessoas, são institutos anônimos, que muitas das vezes eles existem por esforço de uma ou outra iniciativa, mas eles sobrevivem com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para que o Estado, para que um deputado, ou para que a comunidade intervenha e tenha misericórdia deles para pagar a conta de energia, conta de água, né, o medicamento que é utilizado lá, os profissionais, eu volto a dizer, algum tipo de investimento que precisa, algum equipamento. Vamos supor, a gente tem conhecimento que tem casas de acolhimento de mulheres, não é? Então, qual o trabalho que nós temos feito hoje para que realmente nós possamos dar estrutura melhor a essas casas de acolhimento aqui no estado do Espírito Santo? Então, é uma forma de nós fazermos uma reflexão de onde nós estamos, né, e onde nós queremos chegar, através de uma política pública construída a várias mãos, com pessoas tão qualificadas que estão aqui. Fica aqui nossa reflexão, né, e de que, ainda que nós
resolvêssemos todos os problemas do Estado, do Brasil ou do mundo hoje, amanhã nós teríamos outros problemas. Mas que nós temos que chegar ao momento, que chegou agora, que nós temos que parar, ver que o problema existe, e não adianta jogar esse problema, essa poeira para baixo do tapete, e definitivamente nós tomarmos pé e provocarmos ao governo do Estado do Espírito Santo para que esse orçamento que existe, nós somos o Estado nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento, isso pelo Tesouro Nacional, esse recurso seja revertido em forma de políticas públicas que vão em direção do que nós estamos falando aqui. Senão nós vamos refalar tudo que nós estamos dizendo aqui, e, assim, daqui a 6 meses nós vamos estar falando a mesma coisa que nós estamos falando hoje, certo? O que já aconteceu antes, que eu tenho certeza que nós estamos falando aqui coisas que já aconteceram no passado, mas sem sair do lugar. Então, é preciso, definitivamente, que seja alocado recurso para que nós possamos mudar a situação atual do Espírito Santo com relação a drogas, partindo da prevenção, partindo do tratamento, partindo da repressão e da valorização das instituições que estão se propondo a fazer esse trabalho junto com a comissão. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras do nosso coronel Wellington, mais de 30 anos na Polícia Militar, perdeu muito vagabundo, muito traficante, pau quebrou naquela época, época boa, coronel. Hoje, inventaram o WhatsApp, celular, já viu, né? Você não pode nem abordar, já estão falando que já está fazendo uma abordagem agressiva, coisa que não acontece. A Polícia Militar jamais vai agredir alguém. Nossa instituição, ela é respeitada em todo o Espírito Santo, sobretudo nessa Assembleia Legislativa, pelos nobres deputados e deputadas. Doutor Cláudio trouxe para mim umas imagens bacanas, parabéns pelo trabalho realizado lá no Rio de Janeiro, né? Nós também temos um trabalho bacana na região da Grande Goiabeiras, com projetos sociais, né? Nós temos lá 10 associações de moradores, onde tem mais de 40 projetos sociais que são gratuitos, e atende mais ou menos 5 a 6 mil pessoas mensais. Eu falo de judô, de jiu-jitsu, capoeira, futsal, basquete, entre outros projetos, que inicia desde cedo aquelas atividades, e o desvio, né, do caminho errado é 100%. Eu vou abrir a palavra por 2 minutos aí para os nossos convidados poderem falar, quem quiser falar, é lógico, e em seguida eu vou fazer os encaminhamentos para nós estar encerrando essa sessão, essa comissão tão importante. E, repito, nós faremos uma viagem, 2 viagens, e na próxima comissão ela vai estar indo um pouco mais rica ainda, vários convidados. E aqui eu quero aproveitar, pedir até minha assessoria para puxar aí, né, Ademir? Enquanto vai falar a pessoa, nosso convidado, eu queria que você puxasse para mim aí a apreensão que a Polícia Federal fez semana passada, através do doutor Eugênio, assim, uma apreensão importante, quero mencionar e frisar que o trabalho que a Polícia Federal vem fazendo no Estado do Espírito Santo, através do nosso delegado, superintendente da Polícia Federal, esteve aqui conosco, aqui, nos visitando, doutor Eugênio. Júnior Babaliori, vou estar a palavra para você poder falar um pouco, rapidamente, 2 minutos, sobre Jardim Camburi, né? Você que nos procurou. E eu peço que foque as imagens dos nossos convidados, para que eles possam usar depois essas imagens, prestando conta à sociedade do que foi falado aqui. Primeiro... Não, só aproveitar, antes do Juninho falar, a gente podia fazer uma visita da comissão à Polícia Técnica Científica, lá ao laboratório, para a gente conhecer a estrutura. Já pode liberar isso aí. Pode já para a próxima semana, ou a semana agora, você que sabe. Marca que a gente vai. Eu peço a nossa TV Assembleia que foque nos nossos convidados, para que ele fique mais rico ainda esse debate. Júnior. Primeiramente, queria agradecer o convite do deputado Denil Silva. Se não fosse você, eu não estaria aqui, porque eu sei que você bota para acontecer mesmo, não é igual o coronel Wagner falou ali, aqui isso não fica... Coronel Wellington. Coronel Wellington Wagner. Não, Coronel Wellington, né? O senhor falou aí que para que essa reunião não fique só nisso, né? Porque há muitos anos a gente tem lutado por essa situação. Lá em Jardim Camburi, nós temos uma associação que a gente fez um movimento de ressocialização dessas pessoas, mas a gente precisa entender que é preciso diferenciar o morador em situação de rua do bandido marginal em situação de rua.
Até os moradores, às vezes, não conseguem diferenciar. Nós temos idosos sendo agredidos em Jardim Camburi, crianças também em Jardim Camburi. As mães e os pais não deixam os filhos ir comprar pão. Quando deu 18, começou a escurecer, já não podem ir. Eu, como liderança comunitária, já abordei situações horríveis em Jardim Camburi. E até de atrapalhar na pracinha, a gente tem uma pracinha lá que é o lugar de lazer das crianças. E aí tem os bandidos de situação de rua que vão para atrapalhar essa atividade, né? E eu, por muitas vezes, tentei conversar, né, falar sobre ressocialização, e eu ouvi, sabe o quê? É triste dizer isso, a Constituição protege. Juninho, ninguém tira o meu direito de ir e vir. É assim que eles respondem a gente. Então, assim, eles não querem. Eu ouvi no início falando aí sobre a internação compulsória. Eu sou a favor da internação compulsória. Eu acho que isso tem que acontecer. Eu peço a você, Deninho, você que está aí ativo, eu vi um vídeo seu lá na Grande Goiabeiras, depois que eu entrei em contato, né? Vamos ter mais abordagem. Solicita a Guarda Municipal, Polícia Militar. Vamos abordar mesmo. Porque eu estava olhando aí, vocês passando no vídeo sobre a K9. A K9 está aí em São Paulo, arrebentando. Vai chegar aqui no Espírito Santo. Né? E aí, como é que vai ficar? Isso aí tem que ter a prevenção, a gente tem que precisar fazer algo para antecipar isso, porque a gente não pode continuar do jeito que está. Tá acontecendo mortes também, está acontecendo várias situações, e assim, eu estou muito insatisfeito com isso. Eu espero realmente que vocês coloquem em prática tudo que está sendo conversado aqui, que a gente possa ter uma mudança, não só em Vitória, mas em toda a Grande Vitória. Deixo aqui a fala. Quero agradecer a presença do Juninho Babariori, repito aqui, uma liderança ativa, importante do bairro de Jardim Camburi. A fala dele, ele é morador de Jardim Camburi, ele traz o problema de Jardim Camburi, mas nós temos esse problema em todo o estado do Espírito Santo, doutora Daniela e doutora Larissa. Nós temos esse problema, Coronel Hélio e Mazinho, no estado do Espírito Santo. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando em Jardim Camburi. Nós faremos sim, Júnior, e nós iremos te comunicar a você, a toda a sociedade. Eu vou convidar, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, junto com a comissão, e nós vamos lá passar, fazendo uma abordagem em Jardim Camburi, Jardim da Penha, e os bairros do município de Vitória. Nós vamos para a Serra, nós vamos para Cariacica, para Vila Velha, entre outros municípios que necessitam nossa presença. Pode ter certeza que a comissão está fazendo esse compromisso com você aqui nesse momento. Pode passar para os moradores de Jardim Camburi, que essa comissão trabalhar diuturnamente para poder identificar os usuários, os traficantes e aqueles que realmente precisam de atenção e de cuidados e internações, se necessário for. Alguém mais gostaria de falar? Nossos peritos estão bem representados pela doutora Daniela. Não querem falar? Doutor Cláudio. Microfone para o doutor Cláudio, por favor. Queria agradecer a oportunidade. Vossas Excelências, a gente teve, há 8 anos atrás, uma experiência de criar um projeto vinculado a comunidades terapêuticas para prevenção, acolhimento, né, e reinserção social de dependentes químicos. Muitas vezes a própria sociedade não entende que a dependência química ela é uma doença, como outra qualquer, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. E ela mata aos poucos, de forma violenta. Vossas Excelências já trouxeram as informações. E a nossa grande preocupação hoje é trabalhar como fazer a abordagem e preparar as instituições para receber um acolhido. Um recebimento de um acolhido com problema cardíaco, a segurança está garantida porque ele vai para dentro de um hospital, se precisar abrir o peito e fazer uma cirurgia, ele vai fazer. Então, com 30 anos, eu cardíaco, deputado, eu chego, sou atendido e provavelmente vou sobreviver. Eu, com 30 anos, dependente químico, hoje, como foi dito pelo colega, como o nosso coronel falou, como Vossas Excelências já falaram, a gente está patinando e não consegue evoluir. Só para finalizar, cerca de 3 anos atrás, exatamente no período em que foi decretado o lockdown, eu fui convidado pelo amigo, pois foi meu soldado, eu sou também, né, oficial do Exército, da reserva, o senador Marco Duval. Ele me convidou porque a gente teve um projeto que a gente desenvolveu há 8 anos atrás no Rio de Janeiro. Esse projeto, ele trouxe grandes resultados. Ele trouxe grandes resultados junto a comunidades terapêuticas, porque se fala muito e é
pertinente: repressão, combate. Isso é efeito, isso é causa. Agora, o que leva? E quando o dependente químico ele está num determinado estágio, e aí eu repito, faço a fala do colega, a internação compulsória, a minha posição também é favorável. O primeiro passo de NA e de AA diz: nós éramos impotentes ou somos impotentes perante álcool, drogas, e aí é tão bom esses 12 passos, são tão bons que eles servem para quem fuma, para quem come muito, para quem trabalha muito, para quem faz atividade física demais. Admitimos que somos impotentes perante álcool e drogas e que nossas vidas haviam se tornado ingovernáveis, incontroláveis. Quando eu tenho um pai, um filho, um amigo em que ele perde as faculdades mentais, o que o judiciário faz? Interdita, curatela. Então, a minha posição, eu quero deixar registrado aqui, e a gente está fazendo um movimento, Vossa Excelência tem ajudado, eu tenho certeza que a comissão vai ajudar, e eu me coloco à disposição, esses 8 anos de experiência. No Rio de Janeiro, desmontamos 18 cracolândias. Nenhuma delas, ao longo da Avenida Brasil, voltaram a ser instaladas, porque a gente ocupou com esporte, com educação. Tive o privilégio de trabalhar dentro da ONG Viva Jacarezinho, 56 mil eleitores. E a gente conseguiu fazer um trabalho hoje em que a garota de dentro da Viva Jacarezinho, de 6, 7 anos, no final do ano, Vossas Excelências, ela vai para o Teatro Municipal dançar balé. Então, essa garota ela já tem uma visão, ela já tem um norte, já tem uma orientação do que é bom. Se eu só tenho acesso ao que é ruim, eu vou buscar o que é ruim. Eu preciso oportunizar o que é bom. E Vossas Excelências estão no caminho certo, podem contar com a nossa ajuda. A comissão já está se encerrando, porque nós temos um prazo legal, né, para poder encerrar. Eu quero frisar aqui a presença do Instituto São Miguel de Arcanjo, Elias Ferreira, do pastor Adelso, do projeto Monte Sinai, cadê? Está aí? Sejam bem-vindos. Terça-feira tem novamente, de novo, podem vir, fiquem à vontade. Eu quero agradecer a presença de todos aqui presentes. Mais uma vez, muito obrigado. Peço à nossa secretária competentíssima que faça os encaminhamentos com urgência hoje ainda, via SEDEX, o SEDEX urgente que você tem aí, que é rápido, prático e objetivo. Quero agradecer a presença da doutora Larissa, meu muito obrigado. Mando um abraço ao doutor Tarcísio, uma pessoa que nós temos muito orgulho, que nos representa de fato da Polícia Civil. Quero agradecer a doutora Daniela, peço perdão pelo equívoco aqui do nome, mas não vai acontecer novamente. Assim, cumprimento os seus pares também estão aqui também, nossos peritos, que estão queridos, trabalham tanto. Vocês trabalham muito, parabéns. Tem que ter muita cabeça para o que vocês fazem, hein? Muita sabedoria, Deus usou vocês. Quero agradecer ao coronel Wellington pela participação importantíssima aqui nessa comissão, deputado Mazinho dos Anjos, e aproveito que Mazinho hoje vai dar entrevista com vocês aí hoje, tá? Ele vai estar falando, representando a comissão hoje. Nesse momento, informo aos organizadores do seminário sobre drogas que terá como tema o tratamento de dependência química sob o olhar da comunidade terapêutica, que está em comissão, e que essa comissão estará presente e se coloca à disposição para uma parceria, no que for necessário. Lembro, mais uma vez, que o seminário será realizado no dia 16 de maio de 2023, portanto, na próxima terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Augusto Rusch, das 14 às 18 horas. Se houver representante, no caso, o pastor ali, o senhor tem 1 minuto para poder falar em poucas palavras, Excelência, por causa do prazo da televisão. Obrigado pela oportunidade, deputados. Meu nome é Elias. Pastor Elias? Não sou pastor, não é pastor? Eu sou então, católico, né? Então, também sou católico. Nós somos do Instituto São Miguel Arcanjo e nós estamos organizados aqui. Hoje nós temos o Instituto São Miguel Arcanjo aqui presente, com Cananda, nós temos aqui o pastor Adelso do Monte Sinai. Nós representamos o movimento em apoio às comunidades terapêuticas do Estado do Espírito Santo. Nós estamos nos organizando para que possamos trazer à sociedade o tratamento sob o olhar das comunidades terapêuticas. Existem vários tratamentos aí apresentados, e o da comunidade terapêutica é o que nós estamos apresentando. A política sobre drogas e o tratamento, ele precisa ser olhado sob um olhar mais amplo, aonde envolve, né, todas as políticas: saúde, educação, assistência
Isso tem que ser uma rede para que se evite também chegar no ponto que está chegando. Então, nós estamos aqui, agradecemos e contamos com a presença de todos nesse dia. Tá bom? Muito obrigado. Principalmente as famílias. Você que é família, você que tem um dependente químico na sua casa, você sabe que você precisa de ajuda. Então, nós estamos aqui para dar essa mão a você. Obrigado, comissão. Obrigado, Deninho. Elias, só reforçando sua fala, nós falamos aqui anteriormente, na outra sessão, nós estaremos fazendo uma visita técnica também, nessa comissão, em todos os órgãos que fazem tratamentos, né? Se estão compatível ao tratamento, de fato, às pessoas que são seres humanos. Então, nós vamos estar visitando os órgãos públicos e privados. Essa comissão vai estar, eu queria, inclusive, Ana, já para a próxima reunião, queria o nome de todos esses institutos públicos e privados que fazem tratamento de pessoas com dependência química. Faz um levantamento para mim, por favor, né, para a gente poder visitar e fiscalizar se eles estão aptos ou não a estarem fazendo tratamento. Os que particular, nós vamos também visitar também. Tem muito local sendo aberto, cobrando valores absurdos, que sequer tem sensibilidade, não tem parâmetro nenhum para estar fazendo tratamento dessas pessoas. No mais, Mazinho quer fazer alguma fala final? Coronel Edson? Só agradecer a Vossa Excelência pela condução da reunião e sugerir que a primeira visita que nós deveremos fazer dessas instituições que seja feita no PRESTA, que é o Programa de Recuperação de Toxicômano, que eu falei aqui. O Coronel Edson já deu uma já, então nós podemos fazer essa daí já de primeiro, tá? Visite lá para o lado do norte, do Bramazinho, Bairro São Francisco, aquela região lá, Nova Venécia, Águia Branca, quais tem também, nós vamos lá visitar também, se estão aptos a estar recebendo também, por sul, onde que tiver, ok? Eu quero agradecer a presença de todos, nada havendo mais a tratar, declarar encerrada essa reunião e convido os senhores e senhoras, membros da próxima, que será ordinária, no dia 29 de maio, ainda esse mês, às 11 horas, neste mesmo local aqui. Todos estão convidados, muito obrigado. Peço a vocês que estão aí na cadeira aí fora e aqui, que se aproximem da mesa, vamos fazer uma foto aqui, um registro para essa comissão dessa reunião, ok? Obrigado, Deus abençoe todos. A Comissão de Política sobre Drogas debateu hoje efeitos de entorpecentes novos e mais potentes como fentanil, bromazolam e K9 no estado. Foi destacado também o fato de que essas drogas, bem como outros entorpecentes, respondem por 80%, cerca de 80% dos homicídios. A comissão reforçou seu compromisso a buscar soluções para o problema junto a demais entidades do estado. TV Assembleia, sempre com você.